Está na hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, o posicionamento de outras lideranças e a política externa do Brasil. Eu converso com o embaixador Rubens Barbosa, diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE. Embaixador, boa noite. Boa noite. Bom, embaixador, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, como já tinha acontecido no ano passado, abriu a Assembleia meio que defendendo o país das críticas internacionais em relação ao meio ambiente, a repercussão junto aos órgãos ligados ao setor, ambientalistas e mesmo do exterior, não foi das mais positivas, que essa posição defensiva se repete e o Brasil continua acumulando dados negativos em relação ao meio ambiente. Agora, do ponto de vista de relações internacionais, como é que o senhor avalia? Olha, era previsível, né, que o discurso dele fosse nessa linha. Ele fez um relatório do que está acontecendo aqui no Brasil. Ele definiu as suas palavras em três grandes áreas, né? A parte interna, com a questão ambiental, a questão da pandemia, a questão econômica, o apoio que o governo tem dado. A parte de organismos internacionais, falando da ONU, da OMC, e a parte de relações internacionais, falando de Líbano, falando de Venezuela, falando uma série de áreas aí. Eu acho que a comunidade internacional não pode ter esperado outra coisa do discurso dele. Seguiu na mesma linha do que aconteceu no ano passado. Agora, eu já vi algumas análises que o Brasil estaria ficando mais isolado nesse contexto global, em parte por causa das questões ambientais, em parte pela proximidade política com os Estados Unidos, sendo que eles estão com as eleições se aproximando, não é? E Trump ainda está numa situação desfavorável, mas no pronunciamento, inclusive, o presidente chegou a elogiar a posição de Trump, tentando pacificar aí alguns países, envolvendo Israel, algumas relações. Como é que, nesse aspecto, não é positivo para o Brasil, não é? Olha, o isolamento do Brasil está se dando, sobretudo, nos organismos internacionais, nos quais o Brasil defende posições muito conservadoras em relação às mulheres, à agenda de costumes em geral, a parte de direitos humanos, a parte de meio ambiente, acompanhando sempre a posição americana. E alguns países muito conservadores, tipo a Arábia Saudita, Paquistão, países africanos e tal. Se nos Estados Unidos a eleição caminhar no sentido do Biden, aí realmente nós vamos ficar mais isolados, porque hoje ainda a gente está na companhia dos Estados Unidos e desses países, mas se perdermos a companhia dos Estados Unidos, aí realmente a gente vai ficar muito isolado. Nas outras posições, o Brasil, desde o início do governo Bolsonaro, ele adotou algumas prioridades que foram ditas durante a campanha eleitoral, né? Eles estão cumprindo o que disseram na campanha eleitoral. E uma das prioridades era a aliança com os Estados Unidos, com Israel e com o Chile. Com o Chile até já mudou, mas com Israel e com os Estados Unidos não. Então nós estamos seguindo tanto as políticas, apoiando as políticas de Israel na região, no Oriente Médio, quanto as políticas dos Estados Unidos em relação aos organismos internacionais e outras iniciativas políticas. Então é previsível também dentro da política externa que começou com o governo Bolsonaro. Agora, o senhor acredita que esse isolamento possa trazer problemas mais sérios do ponto de vista comercial mesmo, nas relações com a China, na medida em que se aproxima mais dos Estados Unidos, a questão da Europa que tem sido muito mais vigilante na questão ambiental? Olha, eu acho que o grande risco que o Brasil corre é os efeitos da política ambiental. Hoje, a política ambiental é um tema global. Nós estamos vendo a União Europeia, os Estados Unidos, quando falam, sobretudo no caso do Biden, né? Quando falam da reconstrução, incluem sempre um capítulo importante sobre a política ambiental. Como eu disse, é um tema global.
E o Brasil, se persistir nessa política, vai encontrar problema. No discurso do presidente foi pouco notado, mas se você analisar com detalhe, o presidente se referiu ao acordo Mercosul e União Europeia. E ele mencionou o capítulo de desenvolvimento sustentável, dizendo que o Brasil vai cumprir todas as decisões, todos os compromissos que nós assumimos nesse capítulo de desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante, porque isso vai de encontro, vai contra, não é, a algumas políticas que estão sendo seguidas agora. Quer dizer, se o Brasil quer o reconhecimento, a ratificação do acordo, o presidente está dizendo que ele vai cumprir todos os compromissos ambientais que estão incluídos dentro do acordo com a União Europeia. Então, essa é uma contradição com a política atual, que nós vamos ver o que vai acontecer o ano que vem, quando começar a discussão sobre a ratificação do acordo comercial com a União Europeia. E essa contradição tem estado muito presente também em outras conversas, depoimentos aí que a gente tem de integrantes do governo, porque ao mesmo tempo que eles fazem propostas que dão a ideia de flexibilização, declarações que minimizam problemas sérios que a gente vê, como das queimadas e dos incêndios, eles reafirmam esse compromisso com preservação ambiental, não é? Pois é, essa aqui é a contradição. Mesmo no discurso de hoje, ele diz que o Brasil é um modelo, não é? Na questão da preservação do meio ambiente, das regras de meio ambiente, enfim, a retórica do governo, a narrativa do governo é a versão do governo sobre o que está acontecendo. E os fatos, não é, hoje mostram uma outra realidade. Por isso que eu digo que foi importante essa declaração dele e que foi pouco notado, porque os ambientalistas, não é, que comentaram o discurso de ontem dele nas Nações Unidas não mencionam esse fato, porque aí há um compromisso do presidente de cumprir o que foi pactado dentro do acordo. E aí está tudo, está a questão da proteção dos indígenas, a questão do desmatamento ilegal, das queimadas ilegais, do garimpo ilegal, tudo isso está previsto nos acordos que estão dentro do acordo com a União Europeia. Agora, tratando de uma outra questão, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai ter de dar esclarecimentos ao Congresso a respeito da visita de Mike Pompeo, que é secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele esteve aqui na última semana, ele foi apenas para Roraima, falando a respeito da questão da Venezuela, mostra um entendimento muito grande com o Brasil, mas se questionou muito a soberania do Brasil, até que ponto ele não estaria usando o território, a visita, para impor determinadas posições, né? Não, aí eu acho que isso tem que ver mais com a campanha eleitoral americana. Quer dizer, o Brasil está dando apoio a um candidato dentro da eleição americana. A vinda do Pompeo aqui ao Brasil, na minha visão, não é uma questão de soberania. Você convida quem você quiser, o governo brasileiro está aí para exercer o seu mandato. Aí não foi uma quebra de soberania, porque ele não veio contra o interesse brasileiro, contra uma vontade brasileira, veio a convite do governo brasileiro. Agora, o que é estranho e que foi muito comentado e criticado foi que o Brasil, com essa vinda do Mike Pompeo aqui, toma partido, porque o Mike Pompeo veio aqui fazer um programa político que vai ter repercussão interna, sobretudo junto ao eleitorado da Flórida, que é importante, é um estado importante, talvez decisivo na disputa eleitoral para os votos dentro do colégio eleitoral. Então, aí o Brasil está tomando partido claramente a favor de um candidato. E foi cercado de muitas polêmicas em outros aspectos também, porque se falou em erro de tradução, não é, quanto a tirar Maduro do poder, que foi um equívoco de quem fez a tradução. E para os parlamentares, o que pareceu muito estranho, ele ter ido apenas a Roraima e não o Distrito Federal, que seria a sede do governo brasileiro, né? Não, mas isso é como eu disse, isso foi um programa eleitoral
do Partido Republicano na campanha presidencial para atender o eleitorado da Flórida. Aí ele não veio ao Brasil fazer uma visita oficial. Ele foi convidado, né, ele deve ter pedido e foi aceito o convite para ele fazer uma propaganda eleitoral em Roraima, visitando os refugiados venezuelanos que estão sendo muito bem tratados aqui no Brasil. Então, foi um programa eleitoral aqui no Brasil, ao qual o Brasil deu apoio. E essa situação toda quase acabou atrasando ainda mais a aprovação de embaixadores, né, da equipe que vai trabalhar no exterior, inclusive o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, já está ocupando o cargo, que o senhor já ocupou também no passado, não é? Mas formalmente precisava dessa aprovação e aí foram vários, né? Pois é, e agora com a decisão do ministro Ernesto Araújo de comparecer à Comissão de Relações Exteriores, esses embaixadores vão ser aprovados, né? Houve um represamento aí por causa da pandemia e não só embaixadores, mas ministros também de alguns tribunais, porque se exige um voto secreto e aí não havia previsão de como fazer essa votação secreta. Agora isso se resolveu e o ministro vai à comissão explicar da versão dele do porquê do convite do Mike Pompeo para vir ao Brasil. Agora, embaixador, para nós fecharmos, o senhor vê riscos maiores em relação ao comércio exterior do Brasil pelas questões ambientais, por determinadas posições do governo, o senhor que também atua nessa área do comércio exterior, porque esse é um alerta que tem vindo, inclusive, dos produtores, né? Não, já começou a haver, não é, alguma iniciativa de boicote em alguns supermercados europeus. Há uma ameaça real e por isso que o presidente hoje procurou, ontem, né, no discurso, procurou acentuar essa questão do meio ambiente, porque o governo sabe que há uma ameaça real, não só na questão comercial, de boicotes, de proibição de exportação, de suspensão de exportação, mas também na questão de financiamento para projetos internos aqui no Brasil, porque a comunidade financeira também está mobilizada, tanto a comunidade financeira nacional como internacional, para dar prioridade a empréstimos, a negociações financeiras em áreas que não estejam sendo afetadas por essas questões de desmatamento ilegal, de queimadas ilegais, de garimpo ilegal. Então, há um risco concreto nos próximos meses de medidas que possam prejudicar diretamente os exportadores brasileiros, caso o governo não demonstre claramente que há políticas que vão produzir resultados concretos para coibir esses ilícitos na Amazônia. Eu conversei aqui com o embaixador Rubens Barbosa, que é diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE. Embaixador, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Você.